Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. O que eu posso dizer é que Machadão adoraria jogar Caronte. Seja muito bem-vindo ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso, com o propósito de falar hoje sobre Caronte, a Crônica dos Penitentes. Um RPG sobre a vida e a morte. Na verdade, sobre o fim da vida e sobre a morte. Você morreu! Parabéns! Seu período de experiência acabou e o seu prazo de validade expirou. E a única certeza da vida te acertou em cheio. Então agora que você bateu as botas, o seu espírito pode enfim seguir para o que existe além, certo? Então, quanto a esse detalhezinho aí, é que a sua existência foi tão inexpressiva, tão vazia de significado, que nem o fim dela chamou muita atenção. Vamos dizer que a morte te buscou, mas ela te deixou no meio do caminho. Você está em um limbo, nem cá, nem lá. Você se tornou um penitente, um ceifeiro. Agora existe um trabalho a ser feito, uma missão a ser cumprida. Ceifar almas da mesma forma que fizeram com você e coletar 30 moedas para conseguir pagar a sua travessia. Só que depois de aprender a viver no pós-morte, será que você terá coragem para enfrentar o desconhecido no além? Para criar um personagem em Caronte, você precisa primeiro responder algumas perguntas. É um jogo com uma pegada forte na interpretação, então primeiro responda as perguntas e depois você rola os dados e vê os pontos. Como foi a vida do personagem? Quem era? O que fazia? Do que se alimentava? Como se reproduzir? Como é o seu personagem? Os principais traços de personalidade, o temperamento, a aparência física, o tamanho do pino do pé. Como foi a sua morte? Ela foi tranquila e natural ou então... Como é o seu comportamento agora? A sua vida e morte podem dizer muito sobre como você ceifa novas almas. E é só depois de responder a essas perguntas que você vai definir os pontos na ficha do seu personagem. Você pode fazer isso rolando dados ou então distribuindo pontos da forma que a mesa e o narrador acharem melhor. As três características principais são intelecto, psique e matéria. E todo o resto da sua ficha vai derivar delas de alguma maneira. Ceifeiros também têm uma maneira de compreender o fio da vida e todas as suas ramificações, as dádivas. Elas são formas rudimentares de se compreender a grandiosidade da vida e da morte através dos olhos de um pobre ser humano. Mas elas são o bastante para ajudar os ceifeiros a desempenhar sua função de forma satisfatória. Só que acessar o tecido da realidade e enxergar aquilo que não pode ser visto com os olhos tem um custo. Uma moeda deve ser paga toda vez que você usar uma das dádivas. Toda vez. É engraçado pensar que até depois da morte a gente tem um sistema monetário para ter que administrar. Ou será que então é a gente que não consegue fugir desse modelo? Caronte funciona como uma versão própria de um sistema que nós já falamos aqui no canal, o Code. Ou seja, é um jogo que roda no sistema D100 e funciona com porcentagens. Um sistema D100 funciona da seguinte forma: você vai ter uma porcentagem para conseguir realizar aquela ação e você rola um dado de 100 faces e compara para ver se o resultado do dado é menor que a porcentagem mostrada naquele teste. 70% de chance de conseguir fazer aquela ação? Beleza, você tem que tirar 70 ou menos no dado. Na verdade, nos dados, porque é muito mais fácil você usar um D10 para as dezenas e um D10 para as unidades. D100 são difíceis de achar e essas porcarias mais parecem uma bola de golfe e não um dado. Sério, a face é tão pequena que você joga e ele vai rolando para sempre. Teve um que eu tava jogando Cthulhu em 2012 e eu joguei aquele D100 e hoje em dia eu encontro ele rolando na rua ainda. O safado não parou de rolar. O link pro financiamento coletivo tá aqui na descrição do vídeo, então vai lá dar uma conferida porque ele acabou de começar. Começou anteontem, segunda-feira. E RPG nacional nunca é demais. E caso você ainda não esteja sabendo dessa notícia, dá para ser membro do Dados e Contracapas agora e eu explico tudo isso nesse videozinho bem aqui. Dá uma conferida e venha fazer parte da construção dessa lenda do canal. E eu vejo você no próximo vídeo, beleza? Até mais!